22 horas. Fala, minha gente, a alegria chegou, abrindo as portas, Jauri começou. Sintoniza o brilho, entra nessa luz, a voz da esperança que a gente conduz. Tudo preparado, vem com a gente, vamos celebrar. Comunicando, Jauri tá aqui, o melhor de tudo você vai sentir. Jauri Melo, falando de Jesus. Ó Jesus, quando me lembro da cruz, o quanto tu sofreu pra me salvar. Tu sofreu, mas não reclamou. Olá, gente, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, tá bom, gente? Senhor Jesus Cristo, aquele vivo que opera milagre, opera as maravilhas, é Ele que está aqui conosco. Ajudador, glórias a Deus. Na condição de embaixador, Deus manda te dizer: meu filho, eu estou atento. Graças a Deus, meus irmãos, hoje a na palavra de Deus vai estar no livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 54, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. Aleluias! Só te faz sentir espanto e solidão. Pode chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono é muito. Então, meus amados irmãos, Pastor Marcos, aquele abraço, Pastor Marcos Antônio Pereira. Vamos nós já meditar na palavra de Deus? Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Lucas, Evangelhos de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se junto, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje,
me negarás por 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia, glórias a Deus. Irmã Regina, Deus abençoe também irmão Eliseu, o Miro Melo lá em Santa Helena, Luiz Agnes, todos os irmãos aí, né? Que o Senhor Jesus venha vos abençoar. Aqui nós lemos, amados irmãos, a palavra de nosso Deus no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. E o tema da nossa meditação hoje é o olhar de Jesus. Meus amados irmãos, o olhar de Jesus é tremendo. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 14, diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que João, na visão que ele teve, ele viu, e diz a palavra do Senhor que a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã, branco como a neve, e os olhos como chama de fogo. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando Pedro negou ele por 3 vezes, Pedro estava numa certa distância de Jesus, de maneira que Jesus podia olhar para Pedro e Pedro também ver a Jesus, mas não dava para eles conversarem. E então, amados irmãos, por isso que a gente fala que um olhar, às vezes, vale muito mais do que 1000 palavras. O Senhor Jesus, sem dar nenhuma palavra, fez Pedro chorar amargamente, sem pronunciar nenhuma só palavra. O versículo 62 diz: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Porque o 61 diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Aleluia! Um olhar de Jesus. Ele virou-se para Pedro. Aleluia! E este olhar falou mais do que 1000 palavras. Com este olhar ele fez Pedro se lembrar que ele tinha falado que hoje tu vai me negar, Pedro, quando Pedro estava garganteando, Pedro estava se vangloriando que era poderoso, que era forte, que enfrentava o inimigo e a morte por Jesus Cristo. E agora ele tinha negado. Jesus, virando, olhou para Pedro e Pedro chorou amargamente, meus amados irmãos. Agora eu te pergunto, com que olhar Jesus olhou para Pedro neste momento? Será que foi com este olhar, com estes olhos que João viu lá na ilha de Pátimo? Ou foi com o olhar normal de Jesus? Mas João, quando viu Jesus aqui, João estranhou o Senhor. Foi neste texto da palavra de Deus que ele não conheceu a Jesus. Não, quando ele viu este ser, este homem, desta maneira, com esta natureza, João desmaiou e Jesus disse: João, sou eu, aleluia, o primeiro, aleluia, o derradeiro, glórias a Deus, sou eu, João, por que tu estás com medo de mim?
mas nós somos amigos. Nós somos amigos porque agora tu me estranhas. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu fui morto, João, mas eu vivo. Glórias a Deus, aleluia. Com este olhar, olha, meus amados irmãos, e os olhos eram como chamas de fogo. Eu não sei se foi com estes olhos que ele olhou para Pedro, mas só sei dizer uma coisa, que o olhar de Jesus penetrou no fundo da alma de Pedro. Foi lá nas juntas e medulas do apóstolo Pedro. Pedro sentiu grandemente, porque ele tinha negado o Senhor. Quem sabe, amados irmãos, o olhar de Jesus pode ter sido também aquele olhar de piedade, aquele olhar de misericórdia, aquele olhar que ele olhou para Pedro a primeira vez que ele viu Pedro, que Pedro viu a Jesus, aquele olhar meigo, aleluia. Eu sei que o olhar de Jesus penetrou na alma de Pedro e Pedro chorou amargamente, com certeza arrependido. O olhar do Senhor, meus amados. O Jó escreveu no capítulo 34, versículo 21, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os teus passos. Quem poderá escapar do olhar de Cristo? Quem poderá se desviar do olhar de Jesus? Este olhar, estes olhos como chama de fogo, estão sobre o caminho de cada um. Ele vê, meus amados irmãos, aleluia. Jó ainda falando sobre os olhos do Senhor, no capítulo 28, agora, versículo 10, diz a palavra: os seus olhos descobrem coisas preciosas. Amados, que coisa preciosa que os olhos do Senhor estão aí para descobrir. O homem procura tesouro escondido, o olhar dos homens procura e descobre dólar, reais, dinheiro, lucro, aonde poderão lucrar, aonde poderão ganhar muitas riquezas. O olhar do Senhor, meus amados, não procura ouro e nem prata, porque todo o ouro e toda a prata do mundo inteiro é do Senhor. Riquezas e honras estão com Ele. Ele disse: riquezas e honras estão comigo. O que ele procura? Qual é as coisas preciosas que o nosso Senhor Jesus Cristo está procurando hoje? Ele procura a fidelidade no homem. Ele procura a fidelidade na mulher. Ele procura a fidelidade nos jovens. Ele procura a fidelidade nas crianças. Ele procura, aleluia, almas preciosas. Ele procura e salva. É somente nós dar lugar, nós querer ser ajudado. O Senhor, Ele está pronto para ajudar. É isto é coisas preciosas para o Senhor. Não ouro, não prata, não dinheiro, não carro do ano, não carro de milhões, não avião, não a jato, não prédio, não palácio, não. As coisas preciosas para o Senhor
é as almas. E mandaramai. Glórias a Deus. É a sua alma que vale muito mais do que todo o ouro do mundo. Porque Jesus foi crucificado não foi para ganhar bilhões de dólares. Foi crucificado não foi para ganhar toneladas de ouro, toneladas de diamantes, de pedras preciosas. Jesus foi à cruz do Calvário para salvar a minha e a tua alma. Oh, glórias a Deus, aleluias. Este é o que o Senhor, isto é o que o Senhor estás procurando. Aleluia, glória. O livro de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 15, versículo 3, ele disse que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Aonde você está, os olhos do Senhor estão ali também, te olhando. Você está glorificando a Deus, exaltando, está na igreja, o olhar do Senhor está ali. Você está no baile, na boate, nos lugares mais pecaminosos. Os olhos do Senhor estão ali olhando para você, o que você está fazendo. É desse jeito. O Salmo 33, meus amados irmãos, verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! 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 O nosso Deus, Ele está de olho sobre nossa vida. Aleluias! Glórias a Deus, meus amados. Eu sinto a graça do Senhor Jesus Cristo aqui comigo. E eu tenho certeza, meus amados, que também Ele está aí com você. Aleluias! Leproso, na Síria um grande general, homem valente e poderoso, mas a lepra era o seu mal. Se humilhou para o Deus de Israel, procurando o profeta do Deus vivo. Eliseu mandou a palavra fiel, e Naamã ouviu seu desejo. Aleluia! Recebeu a ordem para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, pra curas do Rio Jordão, pra cura do Senhor alcançar. Precisava de fé no coração, precisava de fé no coração. Vamos orar, meus amados. Vamos! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aqui eu entro em tua presença agora. Deixo o mundo e o seu barulho lá fora. Minha alma se prepara para falar contigo. Preparo o meu altar para te adorar. Chegou a hora de falar contigo, meu Senhor. Vem, Espírito Santo, vem ouvir a minha voz. Vem curar os enfermos, vem ajudar os depressivos. Eu sei que uma palavra é o suficiente para curar este doente que está em oração, pois tudo que nós pedimos em oração, crendo, recebemos. Grande Deus,
maravilhoso e eterno Pai. Aleluia. Neste momento, Senhor, eu te peço a tua bênção, a tua graça, a força do teu divino Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Elaiandui cantai. Aleluias. Senhor, meu Deus, visita agora o enfermo, visita agora o problemático, Senhor. Visita agora aquele que chora com problemas, com depressão, angústia, tristeza, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Tu és aquele Deus que visita, que cura, que liberta. Senhor, Libacanta Ramanda Ramandalas, Olisharamai. Oh, meu Deus e meu Pai, visita os enfermos nos hospitais, todos os hospitais da cidade de Toledo, Senhor. O PAN, o pronto atendimento municipal, Senhor, que é o mini hospital da nossa cidade, aqueles que estão ali enfermos, visita. Senhor, a UPA, ó Pai, a unidade de pronto atendimento. Quantas pessoas estão lá agora, Senhor, à procura de um médico, de um medicamento para sua dor. Pai, lá no hospital regional, visita agora, no hospital Dr. Campanholo, Senhor, no HGU, visita no Bom Jesus também. Papai do céu, Lebaixenduricai, aleluia, aleluia. Meu Deus, visita agora este casal, esta família que estão com problemas, Senhor. Meu Deus, visita Jesus. Resolva o problema da melhor maneira possível. Glória a Deus, aleluia. Pai, muito obrigado por tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus continua nos ajudando, continua nos abençoando, Senhor, em nome de Cristo. Agora confirma a vitória. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos que estiveram conosco, nos acompanhando, a irmã Regina, a Elmira Melo, Deus abençoe Eliseu, o Miro Melo também, né? Deus abençoe a irmã Delma Oliveira, irmã Delma, receba a bênção aí, em nome de Jesus Cristo. Com certeza Deus está com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família. Pastor Marcos, Deus abençoe. Amanhã, Pastor Marcos, queremos aquela perguntinha esperta que somente tu sabe fazer, né? Tá bom, Pastor Marcos? Amanhã não pode passar de amanhã. Naamã, um homem leproso, na Síria, um grande general. Meus amados, vamos ficando por aqui hoje, tá, irmãos? Vamos ficando por aqui. Amanhã, 22 horas, vamos estar aqui novamente, quinta-feira, amanhã, né, irmão? Dia 27 de agosto de 2026. Deus abençoe, meus amados irmãos. Fiquem todos na presença do Senhor. Durmam bem e tenham uma ótima quinta-feira. Fiquem todos com Jesus Cristo.